Olá, boa tarde. A minha entrevistada de hoje é formada em economia com diversas especializações como marketing, didática do ensino superior, gerenciamento de projetos, gestão financeira, entre outros. E olha, se eu fosse mulher e homem também, viu? Ficaria aí na frente da telinha, porque hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho aqui no Amazonas, qual é a melhor hora de fazer compras. A nossa entrevistada é Edicleia Silva. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Boa tarde. Olá, Paula. Eu que agradeço. Boa tarde a todos vocês. Edicleia, eu já quero começar o programa de hoje falando, e eu queria que você explicasse por que você escolheu economia como profissão. Então, quando eu saí do ensino médio, eu tinha uma necessidade muito grande de entender a economia de Manaus. E isso virou uma grande paixão. Eu entrei na faculdade e hoje eu trabalho efetivamente com a economia de Manaus. E como é que está a economia de Manaus? Gira em torno de quê? A economia de Manaus, ela gira em torno do Distrito Industrial, o Polo Industrial de Manaus. Mas nós sabemos também que é muito forte o comércio aqui em Manaus. Hoje a gente vivencia uma dificuldade muito grande nesse polo industrial de Manaus por conta de um processo que nós chamamos de pré-recessão. O que é isso? É uma dificuldade que o mercado tem em produzir e até por conta dessa dificuldade existem outros agravantes na economia, tal como a diminuição cada vez maior da oferta de emprego. Então, nós vamos observar que é um período em que nós vamos ver muitas pessoas disponíveis, que nós não chamamos de mais desempregadas, disponíveis mesmo no mercado de trabalho, e por conta disso, a diminuição no consumo das pessoas, das famílias de um modo geral. Edicleia, e qual é a solução para esse problema? Olha, uma grande solução seria uma nova reestrutura na economia, um novo repensar. O que nós sabemos é que, nesse momento, a SUFRAMA, que é o órgão máximo, é um órgão competente para trabalhar todas essas dificuldades, as soluções dessas dificuldades na economia, já tem contribuído bastante para as empresas, né? Hoje as empresas elas têm uma preocupação muito grande aí de não diminuir a sua força de trabalho, portanto, não mandar essas pessoas para casa. O que tem sido feito? Tem se dado hoje férias coletivas muito mais antecipadas do que anteriormente. Essa é uma dificuldade do mercado brasileiro de um modo geral, até por conta do que nós vivenciamos, né? Tinha que fomentar a Copa do Mundo, precisava de muito dinheiro para isso, e nesse momento a economia do Brasil de um modo geral perdeu força. Então hoje as empresas elas têm buscado alternativas para justamente não disponibilizar do que é o essencial hoje, não deixar com que o que é essencial hoje, que é o capital humano, a mão de obra mesmo, seja esquecida nesse processo. Diminui-se, por muitas das vezes, a carga horária de trabalho, diminui-se aí um turno, mas hoje eles estão muito preocupados em não demitir, e que é muito importante, na verdade, para a economia, uma vez que eu sustentei a ideia de que o comércio ele está todo voltado para o polo industrial de Manaus. Então a gente já pode dizer que nesse segundo semestre de 2014, pós-Copa, as pessoas estão consumindo menos? Muito menos, sem dúvida nenhuma. A grande estratégia, o mercado tem esperado bastante que essa circulação cada vez maior da moeda esteja aí com essa inserção aí da primeira parcela do 13º. Então é o momento, eu digo sempre que é o momento de guardar, de repensar, de reprogramar as suas despesas aí. Edicleia, como a dona de casa que está nos assistindo, que acompanha o Amazônia Mulher diariamente, como é que ela pode se planejar, como é que ela pode planejar o orçamento familiar, o orçamento doméstico? Primeiro é pensar quantas pessoas contribuem diretamente para a renda da família. Eu sempre digo que replanejar o seu orçamento é sensibilizar as pessoas para que isso possa acontecer. Porque eu acabo de falar que as famílias, de alguma forma, elas contribuem, todas as pessoas da família contribuem. Então é repensar no uso do cartão de crédito. Existem famílias que uma pessoa tem 5 cartões de crédito e não tem essa necessidade de ter diversos cartões de crédito. Não esquece que você paga uma anuidade por todos esses cartões que você está utilizando. Então é muito interessante, se você tem cartão de crédito com um limite superior, que seja qualquer limite, deixe em casa. É necessário que você reprograme a lista de cesta básica, retirando aí aquilo que é superficial e deixando aí aquilo que é de grande necessidade, que nós chamaremos de necessidade latente. Entre outras coisas, que são coisas muito simples, as idas ao cinema, às vezes a família
vai 4 vezes no mês no cinema, reprogramar essa ida, reprogramar se estão comprando aquilo que é necessário. Nesse momento da pré-recessão, é necessário que você busque comprar aquilo que você tem necessidade. Edicleia, quanto tempo vai durar essa pré-recessão? Olha, nós economistas estamos acreditando que esse ainda é um período muito negro, pode-se dizer. Mas estima-se que ano que vem a gente já possa sorrir. E a economia ela tem buscado políticas públicas voltadas para esse novo cenário que é de fazer rir. É um período em que é necessário um ajuste tanto das pessoas, tanto das famílias de modo geral e das políticas públicas. Então, nós esperamos que no ano que vem a economia, de um modo geral, do Brasil esteja muito mais acelerada, pode-se dizer aí, e aí justificando um novo cenário para todo mundo, é o que se espera. Edicleia, nós falamos sobre como planejar melhor o orçamento doméstico, e aí me veio aqui na cabeça, por que a nossa farinha, que antes era tão barato, qualquer um podia comprar farinha, e hoje tá muito difícil comprar farinha. Não, menino, não come farinha que tá muito caro. Tomate, o nosso peixe, que deveria ser barato pra gente, deveria estar à mesa de todos, às vezes é mais caro que um frango e uma carne. E às vezes para exportar ainda sai mais barato do que para nós consumidores aqui de Manaus. Você sabe me dizer o porquê disso? Olha, esses entraves são entraves que, inclusive, são projetos de estudos aqui em Manaus. Por quê? As pessoas hoje elas têm uma cultura completamente diferenciada. Você vê que nunca na história do Brasil nós vimos uma inserção de pessoas nas instituições de nível superior tão grande como agora. Sim. Então a política educacional fomentou essa inserção das pessoas nas faculdades e hoje as pessoas que são ribeirinhas, elas estão buscando uma nova oportunidade aqui na capital e isso dificulta quem vai produzir. Uhum. Fora disso, nós temos diversas outras dificuldades aqui, a própria enchente, que dificulta muito. Por muitas das vezes, esses produtores, eles perdem tudo. O manejo, né? O manejo, que é muito necessário que a gente pense no manejo sustentável para não termos aí esse produto escasso. Entre outros, posso citar aqui diversas outras coisas. Mas eu acredito que hoje, até por conta do melhoramento da sua qualidade de vida, as pessoas elas estão saindo muito mais dos seus municípios e vindo muito mais para cá, para Manaus, o que dificulta o processo de produção de alguns produtos desses que em alguns momentos, em momentos sazonais ou não sazonais, ficam com valores aí muito altos mesmo e o que dificulta o nosso consumo aí. Você, dona de casa, sabe muito bem do que a gente está falando, né? A farinha é meio que o nosso pão de cada dia, a farinha na mesa dos manauaras, dos amazonenses em geral, do pessoal aqui do norte, né? Isso. Edicleia. Olha, nós estamos falando hoje sobre economia aqui no Amazônia Mulher, economia doméstica. Daqui a pouco nós vamos para o segundo bloco e vamos conversar aí qual é o melhor momento da mulher fazer compras aqui em Manaus. Será que fazer compras aqui em Manaus ou viajar, o que é melhor, o que sai mais em conta? Isso nós vamos saber já no segundo bloco, portanto, você não saia daí, que a gente volta já com muito mais Amazônia Mulher.